primeiro grau, ela só se dá no rese, não existe retratação na apelação. Cuidado, quando o juiz dá a sua sentença, ele não tem mais poder de rever aquela decisão, tá? Quando o juiz dá uma decisão que cabe apelação e o recorrente apela, ele volta para o juízo de primeira instância na apelação e ele apenas faz o juízo de admissibilidade para mandar lá para cima para o tribunal, mas ele não pode se retratar na apelação. Então, Murilo, eu vou entender que a sua pergunta, o juízo de retratação no rese, ele precisa contemplar todo o mérito do recurso ou pode apreciar em parte? Sim, ele pode apreciar em parte, claro. Então você decidiu sobre duas questões e a partir do recurso em sentido estrito, o juiz entende que uma das questões que ele decidiu, ele estava errado, a outra ele permanece, tudo bem? Então é possível decidir em parte do recurso. Obrigado pela pergunta. Então falamos do processamento dos recursos. Agora eu gostaria de adentrar na parte específica da apelação. Vamos começar pela apelação e falar do cabimento da apelação. Vamos falar das hipóteses de cabimento da apelação. Hipóteses de cabimento da apelação. E aí você vai olhar lá o seu artigo 593, caberá apelação em 5 dias. Quais são as hipóteses da apelação? Das sentenças definitivas. Das sentenças definitivas. Sentenças definitivas. Sentenças definitivas. Sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Senhores, olha o que eu falei, precisa ser juízo de primeira instância, precisa ser juiz singular, precisa ser primeira instância, precisa ser juiz singular. Então, cuidado com esse artigo 593 para que você não acredite que a apelação é cabível contra tribunal. Não cabe apelação contra a decisão de tribunal. Lá teremos os recursos regimentais, os agravos regimentais, recurso ordinário e outros recursos típicos do tribunal. Mas a apelação é apenas para juízo de primeira instância, tudo bem? Juízo de primeira instância. Decisão definitiva, dentro da ideia de decisão definitiva, você tem que imaginar que as decisões definitivas de condenação ou absolvição, elas são decisões de mérito que encerram o juízo, são decisões de mérito que encerram a lide, penal e que reconhecem a procedência ou a improcedência da ação, tudo bem? Reconhecem a procedência ou a improcedência da ação. Cabe, 416, tá? 416. Cabe apelação contra sentença de impronúncia ou de absolvição sumária. Sentença de impronúncia ou de absolvição sumária. Sentença de impronúncia ou de absolvição sumária. Artigo 416. Artigo 416. O que significa que cabe apelação das decisões de mérito que condenam ou absolvem um réu, nos termos do artigo 593, sim, mas cabe também apelação contra decisão de absolvição sumária e contra a decisão de impronúncia do artigo 415, tudo bem? Do artigo 415. Isso no júri, porque esse dispositivo que eu li, o 416, ele está no júri. Agora, tem também uma absolvição sumária que ela é aplicável no rito comum, E essa absolvição sumária você encontra lá no artigo 397, lá no artigo 397.
Então vamos lá, cabe apelação contra as decisões de condenação e absolvição, 593, inciso 1º, mas também cabe apelação contra a decisão de absolvição sumária, tanto do júri quanto do rito comum, do artigo 397 e 416, ou da decisão de impronúncia. Tudo bem? Anote isso daí. Agora, o inciso 2º do 593, ele vai dizer, eu vou aqui colocar para você, ele vai dizer que cabe apelação também das decisões definitivas ou com força de definitiva, proferidas em juízo singular, desde que não seja cabível o rese. Deixa eu colocar aqui 593, tá voltando no Instagram. Então, olha aqui, ó, das decisões definitivas ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular, que não cabem rese, tá? Cabe apelação, nos termos do 593, inciso 2º, das decisões definitivas ou com força de definitiva, quando não couber rese. Rese é um recurso que responde a um rol taxativo. A gente vai ver o rol taxativo do rese, ok? Então, se você abrir lá o 581 e descobrir que não cabe rese, só que essa decisão é definitiva ou tem força de definitiva, então caberá a apelação. É um caso bem complicado e se cair aí no seu exame de ordem, é uma questão muito difícil. Esperamos que não caia, esperamos que seja um pouco mais fácil, mas você tem que ficar atento a isso. Então, você percebe lá, fala, pô, isso aqui não é caso de apelação. Aí você olha a rese, puxa, isso também não é rese, mas é uma decisão definitiva ou com força de definitiva, você olha para o 593 no segundo, que ele pode ser a fundamentação e é a apelação. E o exemplo é da decisão que soluciona a restituição de coisa apreendida, o incidente de restituição de coisa apreendida, tudo bem? Da decisão que soluciona o incidente de restituição de coisa apreendida, tudo bem? É um exemplo para o 593, inciso 2º, tá bom? O 593, inciso 3º, ele vai tratar todas as espécies relacionadas ao júri. Agora, a apelação é cabível no âmbito do júri. Então, o 593, inciso 3º, ele vai falar apenas do júri. E tem algumas possibilidades para cabimento de apelação no júri. Vou compartilhar aqui a tela com meus amigos do Teams. Das decisões do tribunal do júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, lembra da decisão de pronúncia da primeira fase do júri. Quando a decisão do juiz presidente for contrária à lei expressa ou decisão dos jurados. Quando houver erro ou injustiça na aplicação da pena ou medida de segurança. E o fundamento disparado mais comum de apelação no júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Tudo bem? Estes são as quatro formas, as quatro hipóteses de cabimento de apelação no júri, sendo que de longe a mais importante é o 593, inciso 3º, a linha D. Normalmente você, como advogado, vai buscar apelar no tribunal do júri por este fundamento, tudo bem? É claro que o juiz ele pode aplicar mal a dosimetria, também é uma possibilidade, mas normalmente você fundamenta algo que o júri não concorda e aí você vai buscar esse tipo de recurso de apelação. Da decisão que rejeita o recurso de apelação, cabe algum recurso? Então, Murilo, depende do que você está falando, tá bom? Foi até boa a sua questão, porque, veja só, se você estiver dizendo da decisão que rejeita o recurso de apelação, lembra daquelas questões que falamos? A decisão que rejeita o recurso de apelação
lembra do juízo de admissibilidade? Lembra lá do juízo de admissibilidade de primeira instância, pessoal? Que eu falei que o juízo de primeira instância que prolatou a decisão, ele tem que fazer o primeiro juízo de admissibilidade, que é o juízo de prelibação, e aí então ele pode receber ou não apelação. Lembra? Não é juízo de mérito, é juízo de admissibilidade. Então, sim, cabe o recurso em sentido estrito. Cabe o rese, cabe o recurso em sentido estrito da decisão que denega a apelação, ou seja, que em primeira instância não recebe a apelação. Artigo 581, inciso 15. Artigo 581, inciso 15. Não sei se o Instagram ouviu o que eu disse porque estava reconectando aqui. Então a pergunta, da decisão que rejeita a apelação, cabe algum recurso? Se for da decisão que não recebe apelação pelo juízo de primeira instância, cabe rese, inciso 15 do 581. Tudo bem? Inciso 15 do 581. Tudo bem, gente? Tranquilos? Eu quero falar aqui agora para vocês sobre a apelação do juizado especial criminal. Eu quero falar da apelação do juizado especial criminal. Então, a Lei 9.099, que trata do juizado especial criminal, a Lei 9.099, que trata do juizado especial criminal, a apelação do GCRIM, ela se encontra no artigo 82. O artigo 82 do GCRIM, ele vai nos trazer a apelação que é cabível contra a decisão que homologa ou deixa de homologar a transação penal, contra a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, ou contra a decisão definitiva, sentença definitiva. Então, olha só, a apelação no GCRIM, ela tem, além do fundamento normal, que é contra a sentença definitiva de condenação ou absolvição, outros dois fundamentos, que é a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, cabe apelação no GCRIM, e contra a decisão que homologa ou deixa de homologar a transação penal. Lembra da transação penal, artigo 76, parágrafo 5º? Artigo 76, parágrafo 5º da transação penal da Lei 9.099? Então, contra essa decisão também cabe a apelação. Tudo bem? A apelação do GCRIM, ela não tem o prazo de 5 dias mais 8. Ela não tem o prazo de 5 dias mais 8. A apelação do GCRIM, ela tem prazo único de 10 dias. Ela tem prazo único de 10 dias, ok?